Essa questão de aprendizado, que também é uma crença limitante, é um mito, a gente vê que existem muitos mitos. Acabamos de falar exatamente desse, de que a partir de uma certa idade o declínio cognitivo impede as pessoas de aprender, e a gente vê que é um mito. E a mesma coisa, a gente vê que, por outro lado, existem muitos tabus que as pessoas não falam, e o senhor muito bem pontuou que as pessoas têm um certo receio de falar de envelhecimento e da problemática da morte. E tem uma história no seu currículo que eu vi, que vem desde lá da década de 80, que eu gostaria de pedir para compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo como é que foi essa evolução, principalmente trazendo essa multidisciplinaridade dentro da sua área de saúde para tratar essa questão de conversar sobre vários tabus que tinham ali nesse momento de principalmente conversar, ouvir, tratar esses temas junto a pacientes e aos profissionais da área médica, da área de saúde. Bem, eu sei até o que você está se referindo, né? E antes eu costumava dizer que nada é por acaso, hoje eu posso dizer que eu tenho certeza que as coisas não são por acaso. De forma alguma. Alguma coisa, sem a gente saber, vai nos levando para um caminho que só depois a gente vai juntando as partes e entendendo. Mas esse evento foi assim, eu terminei a faculdade em 1980 e esse é um período, começa a ocorrer uma transição de comportamento dentre os médicos e de comportamento dentre as pessoas de um modo geral, de uma época onde, por exemplo, a pessoa tinha um câncer e o médico não iria contar para a pessoa que tem câncer, né? Iria contar para um familiar, e era uma época que o pessoal até não falava a palavra, como se falar a palavra atraísse e eles pudessem ficar com câncer. E a gente vai passar por uma época em que a gente vai dizer para o paciente o que ele tem. Eu passei o curso inteiro de medicina sem que se falasse de morte, que é uma coisa impressionante. Imaginar que você passa um curso de medicina onde a morte está lá e você não fala. Ou, se disser que alguma coisa se falou de maneira indireta, é que o médico tinha que desenvolver um calo médico, né, para não sofrer e para não sentir as perdas dos pacientes. Mas não era uma coisa de entrar em contato, era justamente de tentar evitar o contato, né? Como se fosse possível criar esse calo médico. E eu, na minha residência, eu tive a oportunidade de participar de um workshop da Organização Pan-Americana de Saúde, junto com a Escola Federal de Medicina do Rio de Janeiro, que chamava Ensino da Problemática da Morte nas Escolas de Saúde. E desse workshop você tinha que sair com um plano de ação para levar para sua faculdade, para sua universidade. Feito isso, cheguei lá, primeiro lugar que eu pensei, vou falar na oncologia. Ele não vai fazer isso aqui não, que você só vai trazer angústia, ansiedade, sofrimento do paciente. Portas fechadas. Ainda dominava aquela ideia de que para o paciente você não fala. Acabei fazendo onde eu jamais tinha imaginado fazer, na fisiatria. Fisiatria? Por que fisiatria? Eu fui fazer grupo com tetraplégico. Olha. Não dá para dizer para a pessoa que ele anda, que ele se movimenta, não dá, né? Então, abriram espaço para poder fazer um grupo com eles. O outro foi a ginecologia, pacientes mastectomizadas. Não dá para dizer para a mulher que não tiraram a mama dela. E, surpreendentemente, naquele momento, né? Na verdade não é surpreendente, é compreensível, mas naquele momento era surpreendente. O pessoal na dermatologia veio pedir para fazer um grupo com a equipe. A equipe estava sofrendo. A equipe tinha perdido uma sucessão muito curta, 3 pacientes por melanoma. E a equipe estava mal. Então, diferente do calo médico, diz assim, o cuidador precisa de cuidado. O cuidador também precisa de cuidado, de suporte, de apoio para continuar cuidando. E tive um grande aprendizado com uma dessas pacientes da ginecologia, que ela estava dividindo o quarto com outra paciente com a mesma patologia, que durante a noite
fez uma parada. Veio a equipe, colocou um biombo para separar o leito dela dessa outra paciente. Tentaram reanimar, não foi possível, ela foi ao óbito. No dia seguinte, quando eu conversei com essa paciente, ela falou: não tenho medo da morte, eu não quero morrer como ela. Ela morreu sozinha, eu não quero morrer sozinha. Quando chegar a minha hora, eu quero que esteja junto de mim as pessoas próximas e as pessoas que me são queridas. Ela não morreu. Ela não morreu, né? Ela sobreviveu e continuou. Uhum. Mas isso também dá uma resposta para a questão lá, quando fala: e aí, quando a medicina não tem mais nada para fazer, o que a gente tem para fazer? E aí eu digo assim, nesse momento final da vida, volta a ser importante aquilo que a gente recebeu quando nasceu. Quando a gente nasce, a gente sai num mundo absolutamente desconhecido. A gente chora, alguém pega a gente no colo e a gente acalma. Quando a medicina não tem mais nada para oferecer, puxa, faz uma enorme diferença. Se você puder acolher, não é mais pegar nesse colo assim, mas é pegar nesse colo no ponto emocional, de modo que a pessoa não está sozinha, que a pessoa está sabendo que está junto. E esse eu posso também dizer um pouco de experiência pessoal, onde determinada pessoa muito próxima chegou a dizer assim: se não fosse você, seria muito mais difícil. Na verdade, hoje eu estou casado de novo, mas eu sou viúvo. E minha esposa, que costumava acordar às 3 da manhã para conversar, durante a doença dela, que foi muito rápida, numa das vezes ela falou assim: se não fosse você, seria muito mais difícil. Eu tinha essa consciência e tudo que eu queria era estar do lado dela na hora que ocorresse a passagem. Eu pude estar. Não é todo mundo que consegue estar. Sim. Né? Então a gente também não pode cobrar das pessoas o que elas não se sentem preparadas para. Né? Mas faz uma enorme diferença. A era da hospitalização, ela tirou a morte das residências. Antigamente, muito antigamente, a morte ocorria dentro de casa. E até velórios eram dentro de casa. Sim. Né? A hospitalização tirou de dentro de casa. E o grande risco é justamente acontecer isso que aquela paciente minha disse que não queria que acontecesse com ela. Que ela estivesse sozinha nesse período, né? Hoje, se fala, na verdade, de UTI humanitária, né? Onde um familiar pode estar lá também. E faz muita, muita diferença. Faz muita diferença. Mas, enfim, nada é por acaso, né? Depois disso daí eu acabo lá, começa a surgir a epidemia de AIDS, começa a surgir os primeiros casos psiquiátricos, começam a buscar quem se dispunha a atender, porque ainda não estava definido direito as formas de transmissão, então tinham pessoas que tinham receio, e acabei eu junto com outros 2 colegas aí começando esse atendimento, e eu, como digo, nada é por acaso, e de repente hoje também eu acabo, né, recebendo vários pacientes que estão também nessa etapa da vida, onde eu prefiro dizer assim, que estão de frente com o fato de que sabem que logo lá na frente não vou estar mais aqui. Então, vamos conversar sobre, vamos ajudar a poder ter qualidade, a lidar com as limitações que eventualmente a gente tem, buscar adaptações sem a gente perder, né, a possibilidade de fazer coisas que a gente gosta. Tem muita coisa para viver enquanto a gente está vivo, né? Nesse sentido, tem uma coisa, experiência maravilhosa aí. Uma pessoa de 86 anos tem suas dificuldades, lida com suas dores, seus problemas de saúde, e se viu de repente fazendo algo que você está fazendo. Comandando o podcast. É divertidíssimo. Eu nem falei com a minha sobrinha, né? Minha sobrinha que tem poucos. Nossa, na idade dele tá fazendo isso? Tá fazendo isso. Não é maravilhoso? É possível. Olha só. É possível, né? Ou então outra, que eu tenho aí que com 90 anos, até os 80 eu não sabia que eu estava envelhecendo. Não é maravilhoso? Né? Que estava ativa, trabalhava, fazia as coisas e tal, tudo.
Minha mãe, Então, com 85, dizia: quando eu ficar velha, você pode me botar no asilo. maravilha, né? Maravilha, excelente, excelente, é isso mesmo, né? Que fala a relação que a gente tem com o tempo, a vida e a condição que a gente está. Uhum, uhum. Lidar bem, poder lidar bem é isso, né? É o respeito ao indivíduo. Em algum episódio, doutor Roberto, a gente comentou no passado sobre essa questão do eu individual e principalmente da capacidade que a gente vai adquirindo de ter emoções e felicidades com momentos e não com planos. Então, essa fase sênior, essa fase de maior consciência da vida, ela necessita dessa emoção. E nos seus comentários eu percebo que quanto mais convívio social a gente tem numa fase mais sênior, principalmente essa convivência intergeracional, é melhor. Está correto esse pensamento? É um benefício, sim, para avós conviverem com netos e netos com avós, essa troca de experiência que, pelo visto, a gente está, de certa maneira, distanciando esse contato? Eu diria que isso talvez, né, seja o grande diferencial para a gente buscar a qualidade, né? A gente escapa do isolamento, a gente pode, na verdade, proporcionar ao jovem já um convívio com o mais idoso, porque no futuro será ele o idoso, será ele o idoso, né? E descobrir como pode ser gostoso. E até às vezes, jovem, aproveita a oportunidade, pergunta, tenta saber como é aquela pessoa. Porque às vezes você conhece só o pai. E como é o pai, homem? Qual a história dele? Você conhece só a avó. Como é que é ela? Qual a história dela? Tenta tirar, tenta buscar, tenta ver a riqueza que vai ter nisso daí. E ela, por outro lado, de conseguir compartilhar, né, essa história de vida, onde passou por mudanças, né, enormes e grandes, né, com dificuldades, momentos com prazer. E aí, acho que você abordou uma parte, acho que lembrando uma coisa que a gente estava conversando também, que é que essa consciência da nossa temporalidade aqui, da nossa finitude, puxa vida, a gente pode tirar qualidade de vida disso. Posso tirar qualidade de vida. Se eu sei que um dia ou amanhã não vai chegar, posso fazer hoje? Vamos fazer? Vamos aproveitar? É hoje. Aí eu vou poder talvez perceber beleza em coisas, inclusive simples, que antes no cotidiano nem me dava conta. Sabe, daquelas histórias lá que parece que só na hora que eu vou perder que eu descubro que aquilo era importante. Não. Então, se eu sei que eu não vou estar aqui, começo a poder olhar com outros olhos e aproveitar e talvez, inclusive, ser mais ativo na busca dessa oportunidade. E não ficar, por exemplo, o idoso assim de uma maneira passiva. Não estão vindo. Vai você. Vai, isso. Chama. Cria oportunidade. Cria eventos onde você possa reunir e estar junto. Isso estamos falando fundamentalmente aí de família, mas vai também buscar aqueles espaços onde você pode encontrar outras pessoas. Então, vai fazer uma atividade física, lá tem outras pessoas. De repente você vai encontrar outros aposentados, disso aí de repente vocês conversam, disso aí sai um programa. Onde é que nós vamos jantar todo mundo? Depois daquele sai outro jantar, depois daquele conversa, aquele outro encontra. É uma riqueza enorme, Essa qualidade eu acho que assim, é fundamental que a gente vá buscar, sempre buscando conexão com os outros. Isolado, sozinho, é involução física, cognitiva, né? Eu buscando atividade, se por um lado o meu cérebro ele tem seus tempos de evolução, mas eu ainda sou capaz de, através do estímulo e da atividade, criar novas conexões que possam, inclusive, substituir algumas que eu já estou perdendo. Esse caminho. Significa que eu posso tudo, então que a doença não vai existir? Não, a doença existe. Se eu estiver, de repente, enfrentando um quadro lá que vai questões genéticas, por exemplo, né? E eu entro dentro de um quadro de demenciação, existe.
Mas até isso tem um desafio. Como é que eu vou lidar nesse tempo, nessa consciência que é impactante, né? Sim. Eu perceber que eu estou começando a perder minhas funções cognitivas, inevitavelmente eu vou ter um quadro depressivo, mas eu não me isolar, eu não fugir, eu buscar ajuda, eu buscar recursos para compensar. Eu vou agora usar um bloquinho e vou escrever para me ajudar. E vou tentar criar o hábito de olhar para o bloquinho também, buscar estratégias, né? Enquanto eu ainda posso ter a funcionalidade.